Boa noite. Agora sim. Paz seja com todos, amém? Queridos, eu quero que você feche seus olhos e eu quero que você se desarme nessa hora. Entregue o seu coração nas mãos do Senhor. Fala com Ele o que você veio fazer aqui. Você já teve o privilégio de adorar a Deus. E peça para o Senhor falar contigo. Deixe todas as suas preocupações lá fora. Se desarme para receber o que o Senhor tem para a sua vida. E neste momento eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Hoje nós vamos falar sobre o nosso tema reencontro. Nós temos uma promessa do Senhor Jesus, que Ele virá, Ele irá nos reencontrar. Mas para isso nós estamos passando por um processo. E nós vamos falar hoje sobre reencontro após o processo. Abra sua Bíblia lá no capítulo 37 de Gênesis. Nós vamos ler do versículo 14 até o 18. Diz assim: Disse-lhe o pai: Vá e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Gênesis 37, versículo 14. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu. Repete comigo: José se perdeu. Quando se aproximava de Siquém, um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: O que é que você está procurando? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: Eles já partiram daqui, e eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram o quê? Matá-lo. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o processo que José teve que passar para chegar ao reencontro. José, ele foi invejado pelos seus irmãos, todo mundo conhece a história. E as pessoas às vezes pensam que começou ali quando ele foi, quando tramaram contra ele para matá-lo. Mas começou um pouquinho antes. Primeira coisa que tinha em relação a José, que os irmãos o invejavam, era que ele era amado pelo pai dele. Jacó o amava ao ponto de ter entregado a ele uma túnica diferenciada. E ali começou os ciúmes dos irmãos. Eles odiaram José. E também porque José, ele ia sempre olhar o que os irmãos estavam fazendo e trazia notícias para o pai. E isso incomodava os irmãos. José era muito obediente. José amava o pai, respeitava, obedecia. E no momento que aqueles irmãos souberam que José era tão querido que ganhou uma túnica de presente, veio a primeira coisa: inveja, ciúmes. Depois veio o quê? José teve sonhos. E quando José teve os sonhos, mostrou o quê para os irmãos? Que ele tinha um relacionamento também com Deus. Tinha algo especial em José. E isso fez com que eles odiassem José mais um pouco. Não era simplesmente pelo sonho que José contou aos irmãos que eles o invejaram. Eles invejavam simplesmente por ele ser amado. Mas quando José contou os sonhos para os irmãos e para o pai repreendeu José. Sabe por quê? Porque quem te ama mesmo te repreende.
Quem te ama, te orienta. Quem te ama, te dá uma direção. Só que o pai de José, ele ficou ali pensativo naquilo que José tinha falado. Por que ele ficou pensativo? Porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida do filho. Porque quando você ama alguém, você sente a unção que está na vida daquela pessoa. Você sabe que Deus tem algo especial para ela. E por mais que ele o repreendeu, que não entendeu o que José estava falando, ele também ficou refletindo naquilo que José tinha falado. Ou seja, no processo, você irá precisar de pessoas que te oriente, que te repreenda. E o início do processo de José começa quando os irmãos decidem matá-lo. Vamos matá-lo. Aí acontece o início do processo de José. Tem pessoas que querem receber as promessas e não querem passar pelo processo. Tem pessoas que querem se reencontrar com a maior promessa, que é Jesus Cristo, mas não quer passar pelo processo. E o processo traz cura, transformação, para que você alcance o reencontro. Se você não passar pelo processo, você não vai reencontrar. E o que aconteceu no início do processo de José? Primeira coisa que José passa, ele perde a sua túnica. O que representa para mim? E o que o Senhor falou para mim? Perder a túnica representa perder cargos, bens, funções, nomes, identidades que você teve até um determinado tempo. Para você passar pelo processo, talvez você tenha que perder suas túnicas, ou a sua túnica. Perder aquilo que você acha que você não conseguiria viver. Normalmente, quem precisa passar pelo processo, ele precisa perder para encontrar. Por isso, o reencontro. Segunda coisa que José teve que passar no processo. Ele foi vendido como escravo. Você sabe o que isso significa? Cuidado com aquelas pessoas que querem te tirar do poço. Cuidado com aquelas pessoas que entregam uma ajuda para você, te tirando do poço, mas a intenção dela é te vender como escravo. Cuidado com as pessoas que diz que acredita em você e te dá uma mãozinha e uma forcinha e depois quer te escravizar. Outra coisa que José precisou passar no processo dele. Ele precisou entender que era necessário o choro. Assim como Jacó, que chorou pela perda do filho amado, quando deram a notícia para ele que o filho dele estava morto, a perda é necessária ser entendida no início do processo. Chorar a perda. Viver a dor da perda. A dor da traição. A dor da morte. A dor do seu filho. Mas no nosso caso, a dor da morte do velho homem. No início do processo, você tem que estar disposto a viver a dor da morte do velho homem que ainda está em você. Mas não só pelo fato de que você tenha que sentir essa dor, mas você tem que fazer o velório dele. Vocês sabiam que para você concretizar na sua mente, os psicólogos dizem que você tem que passar pelo velório?
que a morte que você não chora, a morte que você não vive o velório, parece que a pessoa ainda fica viva. E você fica ali, convivendo com uma pessoa que, na verdade, já está morta. Passar pelo início do processo é identificar que é necessário o choro, é necessário a dor, é necessário você passar por tudo que vai trazer a conscientização de que o velho homem precisa morrer. Meio do processo. Pastora Kézia, o que acontece no meio do processo? Vou passando a Bíblia aqui, irmãos, a gente vai até o 42 resumindo, tá? Eu já estou no 38. Olha só, meio do processo. José, quando estava no meio do processo, ele entendeu outra coisa, que ele precisava saber administrar e organizar. Tudo que estava em volta de José, ele precisou administrar e organizar. Quando você encontra pessoas que vão te ajudar a identificar os seus talentos, isso facilita. Olha o que aconteceu. José, quando ele foi enviado como escravo para a casa de Potifar, o que aconteceu com ele lá? Administrou os bens de Potifar. Fazia parte do processo de José ser diferente naquele lugar onde Deus colocou ele. Então, quando você está no processo, é o momento que Deus vai usar pessoas para identificar em você seus dons e talentos, para que você utilize para sobreviver no processo. Foi assim que aconteceu com José. No processo, ele se destacou pela capacidade que ele tinha de administração. Assim tem que acontecer na sua vida. Por mais que você esteja no meio do processo, você tem que ter alguém que encontre em você, e peça isso para o Senhor, essa capacidade de administrar e organizar. Por quê? Porque só cresce quem sabe administrar. Só multiplica quem sabe administrar. Você tem algo que hoje é pequeno, só vai multiplicar e crescer, ter várias filiais, se você souber administrar. Se você souber organizar. Se você não se submeter à administração, o meio do processo seu está com falha. Outra coisa que aconteceu no meio do processo de José. O inimigo, irmãos, ele sabe onde você pode cair. O inimigo sabe exatamente onde está a sua fraqueza. E aí o que aconteceu no meio do processo de José? O inimigo prepara a mulher de Potifar para tentar seduzi-lo, para levar ele para cair, sendo que ele ainda estava no meio do processo. Ele tinha uma promessa. E assim somos nós. Cada um de nós temos as nossas fraquezas, e é no meio do processo que o inimigo vai nos atacar. É no meio do processo que ele vai fazer de tudo para que a gente desvie do foco. Para que a gente saia da posição. É no meio do processo. Outra coisa que aconteceu no meio do processo de José. Deus enviou ferramentas e deu estratégias com sabedoria. Queridos, depois que ele fugiu da presença da mulher de Potifar, o que aconteceu? Foi preso. Pegaram ele. E olha que engraçado. A mulher de Potifar era a única na Bíblia
que ainda chamava José de escravo. Porque na hora que ela começa a relatar o que tinha acontecido, ela falou assim: o seu escravo tentou me abusar, tentou abusar de mim. Sendo que José ali naquele momento, ele era o quê? Ele era servo. Ele já estava administrando. Ele não era escravo, não. Mas é por quê? Porque o inimigo te vê como um escravo. Ele quer ele quer que você continue sendo escravo. Você está no meio do processo e não entendeu isso ainda. Ele quer realmente que você continue como escravo. E aquela mulher, quando ela gritou, ela falava assim: aquele seu escravo. Ele era considerado já como servo. Porque o inimigo quer isso mesmo. Ele quer te paralisar no meio do processo. Para te deixar escravo. Para você continuar escravo. Mas aí, olha o que aconteceu. José foi preso, foi para a prisão. Mas quando ele chegou na prisão, ele foi novamente encarregado de cuidar. Ele tinha um dom tão especial e ele era tão proativo, eu imagino, que ele sempre era reconhecido, mesmo estando no meio do processo. Queridos, quem tem relacionamento com Deus, mesmo estando passando por uma dificuldade, uma prova, Deus está contigo. Mesmo no meio do processo, você é diferenciado. E aí José, lá na prisão, se tornou o quê? Encarregado, cuidou de tudo para o carcereiro. E Deus envia estratégias com sabedoria e ferramentas para José. Ele providenciou, ele permitiu que 2 homens prisioneiros de Faraó entrassem em atrito com Faraó e fosse enviado para a cadeia, para o mesmo lugar que José estava, que era o copeiro e o padeiro. Sabe o que significa isso? Mesmo no processo, Deus vai te mandar ferramentas. Mesmo no processo, Deus vai te dar estratégias para te dar o livramento. Aquele copeiro e aquele padeiro era providência divina. E José no processo. Eu vou te passar 3 coisas que acontecem no meio do processo. 3 coisas que, na verdade, não poderiam acontecer. Mas muitas das vezes acontecem. Mas anota aí como coisas que não podem acontecer no meio do seu processo. Amém, irmão? Primeira coisa. Se negar a abençoar outros que não estão no mesmo processo que você. Olha como Deus faz as coisas. Deus providencia 2 camaradas para chegar na prisão, depois de um certo tempo, que José já estava lá. E quando esses camaradas chegaram lá, José ainda teve que fazer o quê? José ainda teve que servir os 2 camaradas que chegaram depois e abençoar a vida deles, e ainda com uma revelação que eles iam sair dali antes que ele. Mas que processo difícil, né, Deus? Sabe o que isso significa? Sabe aquela hora que você está no processo, está sofrendo tantas injustiças, e você olha para o lado e tem alguém que está se dando melhor do que você? Aí você fala assim: meu Deus, Deus permite que pareça que eu estou passando
injustiça, para que eu possa ser tratado, lapidado e ainda servir e abençoar outros. Sendo que eu estou no processo. Eu ainda tenho que parar e orar por outros para revelar sonho dos outros. Deus do céu, que tratamento é esse? Deus permite que o copeiro e o padeiro chegam depois e são libertos depois, mas antes do próprio José. Ao copeiro foi dada uma chance de ser exaltado perante Faraó, vocês conhecem a história. E Faraó fez o quê? Restaurou a vida dele, restituiu o cargo dele. E José já tinha tido essa revelação. Sabe o que seria mais difícil ali? Se no meio do processo José começasse a se comparar com a vitória do copeiro. Entender que o copeiro saiu da prisão para continuar sendo copeiro é uma coisa. Mas sabe o que José entendia? O copeiro continuaria sendo copeiro, mas o servo ia virar governador. Isso já estava lá. Deixa o copeiro sair. O copeiro continua sendo copeiro. Mas e a promessa que Deus tem para a minha vida? O que eu vou ser? Eu estou no processo, meu processo é diferente do dele. Segunda coisa que você não pode passar no processo, irmão. Não pode. Acreditar que homens se lembrarão de você. Não viva isso no processo. José olhou para aquele copeiro e falou assim: olha, quando você estiver bem lá, lembre-se de mim. Por alguns instantes, José duvidou do que o Deus dele poderia fazer. Por quê? Não pelo fato dele ter pedido isso, mas eu acredito que naquele momento ele estava ansioso. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz aqui, ó. Copeiro, lembra de mim, pelo amor de Deus. E fala para eles a minha situação. Fala que eu fui injustiçado. Fala o que eu passei. Fala o que fizeram comigo. Mas conta para eles. Conta para ele que eu estou sendo injustiçado, para que ele me tire daqui. O desespero de José. Nós não podemos deixar que o desespero venha, porque senão nós vamos colocar nossa confiança em quem? No homem. E quem prometeu? Quem prometeu se reencontrar com você? Terceira coisa que José passou no meio do propósito, e você não pode permitir que passe isso. Achar que seu passado e sua história têm mais peso do que os dons divinos que Deus te deu e o propósito para o qual Ele te criou. Não confunda. Ah, mas o que eu já fiz? Eu tenho história, eu tenho legado. Ah, mas o que eu tenho, o que eu já conquistei. Ah, olha o que eu estou vivendo, eu tenho direitos. Não confunda. Não confunda que o que você já viveu tem mais peso do que aquilo que Deus te prometeu. O que você ainda vai viver é muito mais especial do que você viveu. A sua história não tem peso diante da promessa de Deus. Não se baseie numa história que Deus quer o quê? Mudar. Queridos, o que aconteceu depois? O copeiro esqueceu. E Faraó, depois de 2 anos,
teve um sonho. A providência divina vem no tempo de Deus. Deus vai levantar quem precisar ser levantado no tempo dele. E você será lembrado no tempo de Deus. A exaltação que vem do homem também é algo que você, no processo, não pode imaginar que é o fim do seu processo. Olha que interessante. Quando o faraó teve o sonho e falou, e aceitou a dica do copeiro, que o copeiro falou assim, olha, tinha um rapaz lá na prisão que, na época, revelou os nossos sonhos, e realmente aconteceu direitinho, faraó. Na hora, faraó fez o quê? Chama José. Sabe o que pode ter passado na cabeça de José ali? Agora é a hora de eu arrebentar. Chegou a minha vez. Tem uma música, né, que canta assim, um hino. Agora é o dia em que eu serei exaltado. A exaltação que vem do homem não é o final do processo. Ele estava no meio ainda. Aí ele vai e fala assim para Faraó, quando ele chega na presença de Faraó. Ele fala assim, Faraó, o seu sonho significa isso, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E aí, Faraó, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que levantar alguém criterioso, cauteloso, inteligente, e essa pessoa vai ter que governar, administrar, cuidar do armazém, cuidar da logística e separar 1/5 de toda a colheita que será feita durante esses primeiros 7 anos, para que vocês possam armazenar para depois chegar o período da fome. O faraó ficou olhando para aquele prisioneiro. Falou, mas esse camarada é inteligente, né? Está aí passando todos os cálculos de administração. Ali ele foi administrador, contador, engenheiro, foi tudo, né? Mas olha que interessante. Faraó decidiu como que ele seria o governador. Como que Faraó decidiu? Foi por causa desse relatório que José passou para ele, mediante o sonho? Não foi. Faraó virou para os conselheiros dele e falou o seguinte, nós precisamos realmente de alguém com todos os conhecimentos que ele tem, mas o maior diferencial dele é o quê? Ele tem o Espírito Divino. Ele tem o quê? Ele tem Deus. Você está entendendo por que no meio do processo você não pode confiar na sua história? Você está entendendo por que no meio do processo você não pode confiar em homens? Porque na hora, realmente, de Deus alterar, se você vai sair do início, vai para o meio, vai para o fim do processo, se você vai andar nesse seu processo, rumo à promessa, quem vai determinar a hora é Deus, os meios é Deus. Ou seja, Faraó decide que ele seria governador por causa do dom espiritual que José tinha, discernimento que José possuía. A honra, ela vem para quem tem o quê? Relacionamento com Deus. No final das contas, é isso que vai pesar. No final das contas, é isso que vai valer a pena. É isso que Deus vai usar para encaminhar para a promessa. E aí, já caminhando aí para o capítulo 42, José entra no final do processo. Ah, mas que final do processo, hein?
Final do processo foi ele virar governador? Não foi. Nós já sabemos que José tinha um diferencial. Ele realmente foi escolhido para ser governador por causa do relacionamento que ele tinha com Deus e a promessa. E aí, o período final do processo de José, ele começou depois que ele já era governador e teve os seus 2 filhos. Nossa, pastor, essa daí eu já não sabia. Pois é. O início da finalização do processo na vida de José começa quando ele teve os 2 filhos dele. E você sabe por quê? Capítulo 42, olha o que aconteceu com José. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Primeiro filho. Segundo filho, ele chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Onde José sofreu? No Egito. Onde Deus prosperou? No Egito. E o que aconteceu aqui, no início da finalização do processo de Deus na vida de José? Cura interior. O processo só será finalizado na sua vida depois que você passar por uma cura interior. José aqui, ele declara, quando deu nome para os filhos, os nomes para os filhos, que ali ele estava sendo curado. Quando eles nasceram, José teve que iniciar a cura da alma. Processo tem cura. Se não tiver cura, não é processo. Não tem reencontro. Não adianta você querer reencontrar sem passar pelo processo. E o processo tem cura. Se não tiver cura, não tem condições de você reencontrar. Reencontrar o quê, pastora? As promessas que Deus tem para a sua vida. Qual é a promessa principal? Você vai se reencontrar com Jesus Cristo um dia. Essa é a nossa promessa principal. Mas e na sua vida? Quais são suas promessas também? Assim como José, ele precisava da cura. Sentimentos e dores do passado tiveram que serem externados para serem curados e cicatrizados. O nascimento dos filhos trouxe à memória aquilo que o levaria ao final do processo, que é a cura completa da sua alma. Tem gente querendo viver o reencontro sem viver o processo. Tem gente querendo conquistar sem ser curado. Tem gente que não quer passar pela cicatrização. Não quer passar pela exposição. A cicatriz, antes dela, quando ainda é ferida, ela tem que ser exposta. Senão ela não é cicatrizada. Ele teve que viver a cura completa. Mas aí não parou por aí. Não parou por aí. Jesus amado. Olha, queridos, tem uma coisa que eu costumo dizer, que é o seguinte: você nunca será preparado em um processo se você não estiver bem com aqueles que você precisa se relacionar. Relacionamento é a base de um cristão curado. Se você é cristão, você vai ter que se relacionar.
E se você se ferir, você vai ter que se curar e vai ter que cicatrizar para reencontrar Cristo. Se não cicatrizar, não vai acontecer. E olha uma coisa que Deus fez com José, para curar mesmo ele. Ele trouxe o quê? A cura da alma, que envolvia o quê? A família. Que coisa mais terrível é você estar brigado com a sua família? Que coisa mais terrível é você estar em desavença com a própria família? O que aconteceu aqui com José, ele precisava ser curado. Ele precisava passar pela transformação, a cura. Ele teve que reencontrar quem? Primeiro encontrar, né? Porque foram tantos encontros, né? Com os irmãos. Os mesmos que tinham vendido ele teve que ser confrontado, passar por aquelas lembranças de todos os traumas complexos, da rejeição que ele teve, da mágoa pela traição, pela humilhação. E José era governador. A gente não pode esquecer dessa parte. José era governador. Mas ele precisava ser tratado. Ele precisava ainda passar pela cura. Uma rejeição. Eu imagino José, que foi rejeitado pelos próprios irmãos, como algo muito traumático. Mas o processo de Deus só iria se concluir depois da cura. Difícil, né? Como a gente quer fugir dessa parte, né? Já sou governador mesmo, não preciso de ninguém, Deus. Não preciso de ninguém, estou aqui, ó. Eu que mando, eu que desmando. Eles que dependem de mim. Queridos, no momento da cura de José, quando ele encontrou os irmãos dele, quando ele viu que eram os irmãos dele que estavam ali, eu fico imaginando o tanto de sentimento que veio no coração dele. O que viria nos seus pensamentos ali na hora? E olha as reações que José teve, que fazia parte da cura. Primeira coisa que José teve foi desconfiança. Tanto é que ele falou assim: como que é a família de vocês? Quantos irmãos vocês têm? Ah, nós somos em 12, um morreu, tá, o outro está lá com meu pai. Aí ele falou, ah, é? Tá, então eu quero ver o mais novo. Você sabe por que ele falou isso? Traumas faz com que a gente não confie mais em ninguém. E você precisa ser curado. Porque se você quer ser usado por Deus nessa terra, você vai precisar acreditar, no mínimo, que a pessoa que chegar perto de você é um amado do Senhor. No mínimo. E José ali, precisando ser curado. Aí ele olha para os irmãos dele e fala assim, tá bom. Dentro dele estava o quê? Desconfiado. Não, eles já mataram o irmão dele também. Já mataram o mais novo. Já mataram, fizeram com ele a mesma coisa que fizeram comigo. Não vou dar comida para esse povo, não. Vamos fazer o seguinte, vocês vão atrás, traz lá o irmão mais novo de vocês. Que era Benjamim. Lembrei do Benjamim, quando eu estava fazendo essa parte aqui. Fofinho. Queridos, ele falou, traz o irmão mais novo. Ele era tão desconfiado que ele pegou e falou assim, porque eles falavam, não, pelo amor de Deus, nós somos honestos, nós estamos aqui só porque a gente quer comprar comida. Mas ele não acreditava mais neles. Aí, para ver se eles eram honestos mesmo, ele falou para o pessoal, ó, coloca prata de volta nas coisas deles.
E vamos ver qual vai ser a reação deles. José precisava ser tanto curado que ele ficava tramando. Ele estava tão doente que ele tramava, que ele não acreditava mais. Então ele ficava bolando os planos. Não, agora eu vou colocar a prata nas coisas deles, porque aí eles vão ver se eles são honestos. Eles estão falando que estão honestos agora. E será que eles vão trazer esse irmão deles? Ou será que eles já mataram pelo caminho, já venderam como escravo? Não tem lógica. Mas a pessoa que está no processo, ela tem que ser curada. Mesmo sendo governador. Quem somos nós? Precisamos reconhecer que temos que passar pela cura. Ele pediu o irmão mais novo. Ele prendeu um irmão por segurança. Essa foi a grande verdade. Ele deixou um deles preso. Olha o tamanho da desconfiança. Ele precisava saber se realmente eles eram sinceros e honestos de acordo com o que eles estavam dizendo. Pessoal, parou por aí? Que processo longo, né? Pensei que ele já tinha vivido todo o processo quando ele se tornou governador. Uma outra coisa que eu vi esses dias, a frase assim: José, um dia escravo, no outro dia governador. Vocês viram essa frase? Deus vai fazer com você, de um dia para o outro, de escravo vai virar governador. Vocês concordam com essa frase? Primeiro que, na minha opinião, ele não era mais escravo. Qual é a diferença entre servo e escravo? Servo tem suas vontades próprias e faz porque quer. E recebe por isso. E escravo não pode nem externar suas vontades. Então, não foi bem assim, José de escravo para governador, não. Continuando. Os irmãos foram lá, buscaram, falaram: olha, pai, a gente tem que voltar lá. Eu já estou encerrando. E aí, eles voltaram. E aí está realmente a finalização do processo de José. Porque José, quando estava de frente para os irmãos, para o pai, ali sim aconteceu o reencontro. E eu acho essa parte muito forte. Porque ali naquele momento, ele foi capaz de perdoar tudo o que ele tinha passado. E o perdão trouxe a cura. Ele percebeu que ali sim era o fim do processo de Deus na vida dele. Sabe por quê? Ele resolveu perdoar. Quando a gente perdoa, a gente age com a verdade. A gente encara de frente a pessoa. Quando a gente perdoa, a gente é capaz de conviver novamente. Quando a gente perdoa de verdade, nós somos gratos pela vida daquela pessoa que fez aquele mal contra nós. E foi esse sentimento que veio no coração de José. Gratidão a Deus por ter passado por tudo aquilo. Por ele ter permitido que os próprios irmãos tivessem se levantado contra ele. Esta foi a finalização do processo de José. O reencontro que ele teve com os irmãos, o pai e toda a família. Quer chegar no final do seu processo? Se prepara para tudo que você terá que viver. Baseado em obediência, conhecimento da palavra de Deus, saber perdoar.
Saber viver realmente as promessas de Deus não é para qualquer um. Todo mundo quer viver o reencontro. Agora, passar pelo processo de cura, você quer pular essa etapa. Não vai acontecer. No reencontro, existe a restituição. E foi algo tão lindo que José chamou toda a família dele para ir morar com ele no Egito. E moraram todos juntos e unidos. Porque o processo de Deus finaliza assim: todo mundo unido. O processo de Deus finaliza todo mundo lá no céu. A promessa de Deus se concretiza, todos nós indo morar lá na glória. O processo finaliza depois que você é curado completamente. Não existe metadinha. Não existe pular uma parte do processo. Prosperidade verdadeira veio sobre aquele povo que já estava em obediência. Finalizou o processo na vida de José com a vitória, que não estava baseado em cargo, que não estava baseado em títulos, que não estava baseado no que ele tinha, mas estava baseado no perdão, porque Jesus Cristo deixou isso para nós. Valores, relacionamentos, amar o próximo, servir o próximo, conviver com o próximo. Esse é o principal. Deseje finalizar o seu processo sendo curado, para você realmente viver o reencontro. Reencontro a gente só vive depois que perdoa. Senão não vai reencontrar. Que Deus abençoe.